Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Deixo-vos uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8 e versículo 30, que diz assim: Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Somente este versículo. A palavra de Deus, em primeiro lugar, está nos dizendo que o Senhor Deus nos conhece de antemão, que Deus nos conhece antes de nós nascermos. E o Senhor Deus dos céus e da terra deseja que todos conheçam a Deus, o seu Criador, o reconheçam como seu Criador e vivam na presença do próprio Cristo, que vivam na presença do Deus dos céus e da terra, para que todos possam ser salvos, para que todos possam ser perdoados, porque todos são pecadores. Esta é a realidade da humanidade, é a nossa realidade. Por isso que o Evangelho é anunciado, porque todos precisam do perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão. Então a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nos foi manifestado trazendo salvação para todos os que crêem. Jesus veio ao mundo. Ele é a graça manifestada, oferecendo salvação para todos nós. E agora, por meio de Cristo, seu Filho, o Senhor Deus dos céus e da terra está convidando toda a humanidade para a salvação, para deixarmos esta natureza de iniquidade, de pecado, esta natureza que nos leva para a perdição. O Senhor está oferecendo salvação. Por meio de Jesus a porta se abriu, por meio dele o caminho se inaugurou. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Sendo assim, ouvimos Jesus chamando todo ser humano e dizendo: Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos. É Cristo nos convidando, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu foi o ser humano. Quando o pecado entrou na nossa natureza, nos corrompeu, nos deformou e nos afastou de Deus. Agora, distantes de Deus, não temos como voltar, como nos reconciliar. Nesta natureza pecadora, não temos como nos justificar diante de Deus. O Senhor Deus, sabendo disso, porque Ele nos conhece, é o nosso Criador. Ele sabe que somos pó, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Deus está oferecendo um escape da condenação para a salvação. Está nos oferecendo a grande oportunidade de sermos justificados e ter nossos pecados perdoados. O que a palavra de Deus está mostrando é que, diante de cada ser humano, está dois caminhos. O caminho que nos leva para o céu e o caminho que nos leva para o inferno. Deus não predestinou ninguém para ir ao inferno. Deus não permite que um bebezinho nasce para ir para o inferno. Deus não predestinou ninguém para isso. Mas isso são escolhas que o ser humano faz. O que Deus predestinou é o destino final para as nossas almas. Deus predestinou o destino final para o caminho de quem crê em Cristo e o segue, e o caminho de quem rejeita Cristo para viver na iniquidade. O destino daqueles que rejeitam a Jesus. O destino daqueles que, com o seu livre-arbítrio, escolhem viver no pecado, nos encantos da iniquidade, e não querem aceitar Jesus e nem seu evangelho. O destino final deste caminho é o inferno, aonde Jesus Cristo disse que a chama do seu tormento arderá para todo sempre, que o tormento desta alma jamais cessará. Jesus deixa claro que isso é uma realidade, que foi preparada ainda para o diabo e seus demônios, mas que toda pessoa que rejeita a salvação, por causa do seu pecado intrínseco, acaba indo para este lugar. Então Deus não escolheu pessoas para ir ao inferno. Deus colocou o inferno como destino final, para quem escolhe o caminho do pecado, para quem quer continuar no caminho do pecado, para quem ouve o evangelho, mas rejeita, para quem rejeita o Salvador. Ora, se rejeitam o Salvador, se rejeita o plano de salvação, onde acharão salvação? Então estão escolhendo o caminho que querem trilhar, sem Deus e sem o perdão e sem a salvação,
então tem como destino final o inferno, aonde o Senhor Deus preparou para o destino final, só que a pessoa escolheu trilhar este caminho. Por outro lado, existe também o caminho do Calvário, o caminho que é Cristo Jesus, um caminho difícil de seguir, difícil de trilhar, mas que tem um glorioso destino lá na frente, porque Deus predestinou como destino final deste caminho o céu. Então o céu Deus preparou para quem escolhe com o seu livre-arbítrio o caminho do Evangelho, o caminho da palavra de Deus, o caminho que é Cristo. Para aqueles que têm a fé em Cristo e o seguem, arrependendo-se de seus pecados. Então quem trilhar nesse caminho até o fim, achará no final dele o destino glorioso do céu. Deus não escolheu um para ir para o céu e escolheu outro para ir ao inferno. Isso, na verdade, são mentiras, porque Deus enviou seu Filho unigênito para todos, para salvar a todos. Então Deus está oferecendo o céu. Deus tem como seu destino final, que Ele colocou diante dos dois caminhos que nós fazemos a escolha, o céu e o inferno. E aí o ser humano tem o livre-arbítrio. Ele escolhe se quer ir para o céu. Ele escolhe se quer ir para o inferno. Ele escolhe se aceita Jesus. Ou escolhe se quer permanecer no pecado. Sendo assim, está partindo com o seu livre-arbítrio para o destino final. Ou o destino de maravilhas ou o destino de condenação. E aí eu pergunto a você, qual é o destino que você quer? Qual é o caminho que você escolhe trilhar? Você escolhe o caminho que vai te levar para o céu ou o caminho que vai te levar para o inferno? A escolha é tua, a decisão é tua. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano e o ser humano escolhe qual caminho que quer trilhar. Deus apenas preparou o destino final e você vai ao encontro desse destino. Então qual é o destino que você quer para a tua alma? Onde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Só que Jesus está dizendo a você, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos. Jesus está convidando para a salvação. Jesus está dizendo, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio então para a nossa salvação. Por meio de Jesus Cristo nós escapamos da condenação. Jesus é o escape do inferno. Nós escapamos do inferno por meio de Cristo. E por ele nós somos justificados. Sendo justificados, temos nossos pecados perdoados. Então é Jesus quem nos justifica. Bem-aventurado é o homem e a mulher que vem a ele. Pela fé recebe ele como Salvador. Porque aqueles que aceitam a Jesus e se arrependem têm seus pecados perdoados. E Jesus é quem nos justifica. E por meio dele nós estamos caminhando em um caminho estreito, mas que nos leva para o destino glorioso preparado por Deus, o céu. Eu pergunto a você, você não quer ir para o céu? Aceite a Jesus, para que você seja filho de Deus, para que a mulher seja filha de Deus. Aceite Jesus para você ir para o céu. Se você aceitar, Ele te aceita, te recebe, te perdoa. Portanto, vinde a Jesus e vamos todos juntos para o céu, esse destino maravilhoso preparado por Deus. Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.